E aí, pessoal da Caras, Rita Contarelli por aqui. E hoje eu tô aqui com essa mulher maravilhosa, Bela Falcone. Muito obrigada por tirar esse tempinho aqui para falar comigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, sempre acompanhando e lendo tudo de Caras. Então, estou muito feliz. Eu queria começar, assim, você é influenciadora digital, empreendedora, mulher, mãe, é tudo assim de uma vez só. Como que é conciliar tudo isso junto e ainda a maternidade, que é uma tarefa que não é nada fácil? Me conta. Bom, as pessoas sempre me perguntam, né, Bela, como você dá conta de fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Na verdade, eu acho que é uma questão realmente da a gente aprender a gerir melhor o nosso tempo. Tudo na vida é sobre gestão. Todo mundo tem 24 horas, mas a gente consegue ter mais êxito na nossa vida quando a gente consegue estabelecer prioridades. Então, a gente tem que ter foco, é basicamente isso. O que você quer priorizar agora na sua vida? No que você quer focar? Então, pega isso e faça isso. Não dá para ser tudo e não dá para fazer tudo. Mas as coisas essenciais, como, por exemplo, a maternidade, a família, e aí depois vem o trabalho. Então, a gente tenta, da melhor forma possível, dentro da realidade de cada um, priorizar cada uma dessas coisas e gerir o nosso tempo de modo que a gente se torne mais produtivo. O negócio é afastar um pouco as distrações também, sabe? Eu aprendi. E entre as várias coisas que você faz, você é palestrante e também é autora. E, se eu não me engano, já foram 3 livros, né? E eu separei aqui um pouquinho para falar do seu último, até anotei o título, que eu achei muito, muito legal, assim, a chamada, que é Por que não consigo emagrecer? E aí o riscadinho no emagrecer para ser saudável. E aí eu queria saber, assim, um pouco, que esse título, ele por si só já diz muita coisa. E a gente vive nessa época mesmo, em que a gente está tentando sempre buscar alcançar um perfeito que não existe, e acaba deixando um pouco de lado as questões que são mais importantes, pensando sempre nessa questão da estética. E aí eu queria saber mais como profissional mesmo antes, qual que é a importância de priorizar a saúde, deixar a estética, porque é importante a estética, ok, mas, tipo, não é o principal. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Você trouxe uma reflexão brilhante, pergunta que eu queria dar um zoom aí nisso que você falou sobre a questão da estética, que é extremamente importante aqui para nossa discussão e para as mulheres prestarem muita atenção, né? Em primeiro lugar, e isso eu falo no meu livro também, o que te motiva? Você está motivado pela saúde ou simplesmente pela aparência? Sim. Porque a aparência ela é algo que depende muito de como que você está se sentindo no dia. Então, não dá para você colocar a sua motivação em cima de algo que é tão subjetivo, de algo que é tão transitório, de algo que depende tanto do nosso humor, né? A saúde não, a saúde, a nossa vida depende dela. Então, quando a gente coloca os nossos resultados dependentes do objetivo principal, que é a saúde, a chance de dar certo é muito maior. E esse livro, ele traz esse título provocativo, realmente as pessoas estão obcecadas com o emagrecer. Sim. Mas o emagrecimento, ele é só uma consequência. Ele é só uma consequência de um todo, de um macro, muito mais significativo do que só essa parte. Ele é um resultado. Então, você vai emagrecer. Se você aprender a ser saudável e se você se tornar uma pessoa consistente naquilo que você faz, não tem erro. Esses dias eu recebi uma mensagem por inbox no Instagram, uma seguidora me pedindo para eu criar um método para as mulheres emagrecerem. E eu respondi para ela, eu falei, esse método ele foi criado há muito tempo, desde Sócrates, né, o pai da medicina, esse método já é conhecido de todos nós. O que as pessoas precisam entender é que o básico sempre funcionou. A grande questão é, será mesmo que você está vivendo com equilíbrio? Será mesmo que você está conseguindo ser honesto nas suas atitudes ou você está se enganando? Porque acontece muito isso, as pessoas falam, eu tô fazendo tudo certinho, mas quando a gente vai se aprofundar mais, a gente percebe que não, a pessoa acaba muitas vezes traindo a própria confiança dela, né? E errando aí nessa questão das proporções, das escolhas dos alimentos. Não é que você tem que parar de comer tudo, mas você tem que ter equilíbrio, você tem que saber porcionar, você tem que ter consistência naquilo que você faz. Isso é básico, não tem um método mirabolante que funciona. E descobrir o que funciona para cada um, né? Cada genética é uma genética, cada corpo é um corpo. Mas é claro, existem coisas que são ótimas para a grande maioria das pessoas, e é isso, é o básico. Então, esse meu livro ele chama atenção, inclusive, de um outro ponto que as pessoas têm esquecido, que é a questão da espiritualidade.
As pessoas têm ficado muito obcecadas pelo corpo, pela aparência, pelo resultado ali na balança, percentual de gordura, e esquece de cuidar da mente e do espírito. Nós somos seres que existimos em vários aspectos diferentes, né? Corpo, mente, espírito, somos seres pensantes, somos seres espirituais, assim como temos um corpo físico. Então, se a gente não abordar a saúde da sua integralidade, dificilmente a gente vai ter bons resultados. Isso eu acho muito legal da gente conversar um pouco sobre essa questão da espiritualidade, porque você traz muito isso nas redes sociais e nos seus trabalhos, que eu acho que é uma questão que a gente precisa, assim, no geral mesmo, focar, porque independente da crença, a fé leva a gente para onde a gente quiser ir, né? E é muito complexo, é um assunto muito complexo, mas que tem muito a ver, sabe, com tudo. Por exemplo, a gente falando da saúde, dessa questão do emagrecimento, tem muito a ver, tem uma relação muito forte. Eu queria saber um pouco como que é, você é cristã, né? Como que é para você compartilhar um pouco dessa sua visão na internet e nos seus trabalhos também, porque eu acho que tem um monte de estigma, um monte de questões mais... até preconceito, eu acho, de estereótipos e coisas assim em volta da religião, mas mesmo assim você segue firme e forte ali, mostrando o quanto é importante a gente abrir os olhos para essas coisas. Sim, excelente pergunta, obrigada por essa oportunidade. Fico muito feliz de ter essa abertura um pouco disso. Mas antes de entrar aqui no cerne da questão, quero só ressaltar um estudo científico que foi feito alguns anos atrás, pacientes de UTI que estavam ali, acho que era câncer terminal, alguma coisa assim. Não sei se era câncer terminal, mas enfim, era algo grave. E aí esse estudo detectou que aqueles que professavam alguma fé saíram mais cedo, tiveram um melhor progresso no seu tratamento do que aqueles que não professavam nenhuma fé. Então, assim, a ciência já vem provando por A mais B que a fé, ela é capaz, sim, de causar impactos extremamente positivos na nossa saúde física. Então, isso não é nem uma questão mais de achismo, né? Já está mais do que comprovado. Tá aí a neurociência para nos trazer esses estudos. A minha fé, eu acho que a grande questão, Rita, e talvez esse seja, sei lá, um ponto diferente em mim, é que eu não prego uma religião. Eu sou cristã porque creio em Cristo, mas se a gente parar para analisar assim, as andanças e as pregações de Jesus, ele não falava, seja judeu. E ele era judeu, né? Ele era hebreu, ele era judeu. Mas ele não impunha a sua religião para as pessoas. Qual é a verdadeira religião? Isso está nas escrituras. A verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos, ou seja, fazer o bem. Mas lembrando que a caridade por si só não é o caminho para a salvação. Ela é uma testificação da sua salvação, de que você é uma pessoa salva, mas por si só ela não salva ninguém. Como somos salvos? Através da nossa fé, através da graça, pela pessoa de Cristo Jesus. Então, assim, eu tento, na medida do possível, mostrar para as pessoas que eu sou um ser humano como qualquer outro, sou falha, tenho os meus defeitos, peco, erro miseravelmente, mas eu estou ali tentando perseverar diariamente na minha fé, porque eu estou convicta de que sim, Jesus existe, que ele é o Deus, e esse é o caminho que eu encontrei, mas a fé é algo experiencial, não adianta a gente querer. Isso talvez seja um dos grandes erros, talvez de muitos cristãos, né, de você querer impor a sua fé goela abaixo do outro, e não é assim que funciona. Cada um está vivendo a sua experiência individual, cada um está sendo tocado ali de formas diferentes, mas o mais importante, na minha visão, é você ser um testemunho vivo daquilo que você prega, e eu não abro mão disso. Então as pessoas sentem isso, acredito eu posso convictamente que eu sou uma pessoa mais saudável, porque eu cuido do meu espírito assim como eu cuido do meu corpo. Então, se eu não estou em dia com a minha fé, se eu não estou me fortalecendo, buscando essa saúde espiritual, pode ter certeza que meu corpo vai sentir, a minha carne vai enfraquecer. Então, a ânsia de escrever esse último livro, ela reside justamente nesse fato pessoal. Eu vivi isso, eu não estou tentando impor para ninguém, mas compartilhar aquilo que eu tenho vivido nas minhas experiências. Antes, eu era incompleta, porque eu não tinha fé que tenho hoje. Hoje, sendo uma mulher de mais fé, que estuda mais, que procura estar, né, mais conectada com Deus, eu posso dizer, assim, categoricamente, que eu me sinto saudável.
E eu acho que é uma coisa muito legal de você falar e da gente conversar, porque como você usou mesmo de exemplo, o estudo que deu voltou o olhar da fé para essa questão mais da medicina. E eu acho que é muito esse negócio de você ter o que acreditar e se prender e saber que você vai superar, porque tem uma força maior, independente do que você acredite. E que é muito que você falou sobre a questão do seu livro e sobre o estar bem fisicamente também é estar bem espiritualmente. Eu queria até saber em que momento que você passou a olhar mais para esse seu lado, porque eu acho que, sei lá, às vezes a gente cresce seguindo uma religião por conta dos nossos pais, mas tem sempre um estralo assim que faz a gente abrir os olhos para a fé e enxergar a fé de outro jeito, né? Bom, o meu estalo foi justamente um dia onde eu precisei consolar uma amiga, onde eu precisei trazer palavras de esperança, de perseverança para uma amiga, e eu simplesmente não sabia o que falar, porque qualquer coisa que eu falasse ali da minha cabeça não seria persuasivo o suficiente para que ela realmente cresce, que dias melhores viriam pela frente. Então, nesse dia eu percebi, não existe esperança fora de Cristo, não tem, porque como que eu vou prometer um amanhã melhor para uma pessoa, sendo que eu não tenho controle do amanhã? Então, nisso eu fui pega completamente ali numa rua sem saída, e eu pensei e falei, poxa vida, né? Eu tô aqui querendo falar várias coisas para trazer mais esperança para o coração dela depois de um diagnóstico de câncer, um câncer terrível, um câncer super agressivo nos ossos, e que não tinha muita perspectiva de vida, isso os médicos já haviam falado para ela, e eu me vi ali numa emboscada. O que eu vou falar para ela? Eu não tenho palavras humanas que possam ser consoladoras o suficiente para tirá-la desse fundo do poço onde ela se encontra agora, com um bebê recém-nascido, nessa situação que fugiu completamente do controle. E a vida é sobre isso, né? Lá na carta de Tiago já diz que nós somos como a neblina. Nós estamos aqui hoje, mas amanhã a gente dissipa. E assim é a experiência humana. Então, a gente só consegue realmente encontrar esse conforto, esse consolo, quando a gente se conecta com o nosso Criador, porque Ele tem o controle da nossa história, Ele tem o controle do nosso amanhã. Então, nesse momento, eu abri uma Bíblia lá que eu tinha, que minha mãe tinha me dado, e eu jamais tinha aberto essa Bíblia, ela ficava lá em casa meio que de enfeite, né? Como infelizmente acontece na maioria das vezes, as pessoas usam a Bíblia meio que uma muleta da sorte, e a gente sabe que não é assim que funciona, mas enfim, cada um tem o seu momento, o seu tempo, a sua conexão. Por isso que eu fui enfática aí na pergunta anterior com relação a essa questão experiencial, da gente não querer forçar o outro, mas fazer o que a gente pode fazer, dar bom testemunho, falar sobre Deus e orar por essas pessoas. Mas enfim, aí eu abri a Bíblia que eu tinha, essa Bíblia que eu tinha em casa, e ali eu encontrei várias respostas que eu precisava, inclusive palavras que eu pude replicar a essa amiga que traziam um consolo para ela, porque a gente sabe que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela nunca cai em contradição, ela nunca cai em desuso. Então, tudo que eu falei para ela ali foi totalmente aplicável para o momento, trouxe realmente consolo para a alma dela, e desde então eu criei essa conexão e quis mais, né? Porque uma vez que a gente coloca a sementinha ali, uma vez que a sementinha é plantada, a gente continua a querer cada vez mais. Então, hoje, eu sou uma mulher que, claro, como eu falei, sou pecadora, a gente erra, ninguém aqui está querendo pagar de santarrão, porque eu acho que também daqueles que conhecem a Cristo, né, que acham que é mais santo, mais justo, isso não é verdade. Somos todos pecadores, mas eu busco, na medida do possível, estudar mais sobre a fé, sobre a historicidade da fé, sobre a pessoa de Cristo. Para quê? Para que eu possa sentar à mesa com outras pessoas que, por exemplo, não professam nenhuma fé, ou que estão em dúvida, e poder falar de um Deus que é vivo, que existe, que é real, mas com embasamento. Então, assim, o meu anseio pela teologia é justamente esse, né? Poder falar sobre algo também do ponto de vista racional, porque crer também é pensar. Sim. Nossa, essa frase agora que você terminou a sua resposta, eu acho que é tudo, sabe? Porque crer também é pensar. E eu acho muito legal você trazer essa visão da fé para a saúde, sabe? Porque eu acho que às vezes as pessoas colocam em duas caixinhas totalmente separadas, sabe? Como se a saúde fosse uma coisa racional, com provas e tudo mais, e a fé tivesse muito no ar, fosse uma coisa que não é concreta, mas que na verdade elas estão totalmente ligadas, como a gente estava conversando antes. E aí, mudando um pouquinho... Com certeza. Só um parênteses que eu quero fazer.
Pode falar. Desculpa te interromper, mas eu lembrei de uma coisa super interessante para compartilhar para as pessoas, que quando a gente fala da saúde em sua completude, né, saúde física, mental e espiritual, recentemente eu dei uma aula, gravei umas aulas para um curso de pós-graduação, e eu fiz umas pesquisas que mostravam o quanto a nossa geração, principalmente os jovens e mulheres jovens, sofrem, né, do ponto de vista mental, psicológico, pelas pressões impostas pelas redes sociais. Então, quanto mais tempo essas mulheres passam na rede social, mais pressionadas elas se sentem para se encaixar num determinado padrão. E isso prejudica a saúde mental dessas mulheres. E aí foi feito um estudo onde as mulheres que têm um senso mais forte do seu propósito de vida foram menos vulneráveis às pressões estéticas da rede social, ou seja, tiveram a sua saúde mental mais preservada porque elas tinham um senso de propósito. Então tá tudo conectado. Como que a gente vai negar uma coisa, sendo que a gente já percebe isso aqui nos mostrado tanto que influencia sim, a nossa mente influencia no nosso corpo, e quanto mais senso de propósito a gente tem, quanto mais sentido a nossa vida ganha, e isso como cristã, para mim, só é possível em Deus, menos vulneráveis a gente se torna às pressões externas. Sim, isso é até uma coisa que eu acho muito legal é que você falou sobre isso e aí veio na minha cabeça, que eu acho muito legal da gente falar que realmente a gente vive acompanhando tudo das redes sociais e a gente fica bitolada, imaginando uma coisa, achando que não é bom, achando que talvez do outro fosse melhor. Por exemplo, falando no meu caso, eu tive filha super nova e eu até ouvi que você passou pelo mesmo de ter diástase. E aí, a gente fica numa coisa tipo, tal famoso teve filho e não teve, por que que eu tive? Como que eu faço para eu ter aquele corpo? E a gente entra numa coisa assim, e aí eu acho que entra super o que você comentou, dessa questão de ter um propósito. Porque toda essa influência externa, não importa se você... Tipo, óbvio que vai importar, porque ninguém não recebe nenhuma influência externa, mas, tipo... Não é tão forte quando você sabe o seu caminho, sabe onde você quer chegar, tem o seu objetivo. E então isso é muito legal de você pontuar mesmo. Eu acredito, e isso que você falou é verdade. Ninguém tá indiferente. Sim. Principalmente agora na era digital, a gente está recebendo influência e influenciando em algum nível. Mas o que muda, Rita, é como a gente internaliza essa influência. Sim. É o que a gente escolhe. Então, por exemplo, uma das coisas é a questão de deixar de seguir. Tenha coragem de deixar de seguir. Para de, se te faz mal, não siga. Para que você vai ficar se autotorturando? Se você ainda não tem... ruim de alguma forma, não faz você ser menos. Exatamente. Então, assim, se você ainda não tem... se você está... Porque às vezes a gente está vivendo algum momento na nossa vida que a gente realmente não consegue colocar esse filtro. E às vezes é cruel, principalmente para nós, mulheres ali no pós-parto, ou mulheres que estão ali numa luta para perder peso, para emagrecer. E aí isso acaba se tornando para ela algo realmente tóxico e nocivo. Então, considerando essa circunstância, deixa de seguir. Para que você vai ficar... trazer esse martírio para sua vida, depois você volta a seguir. Deixar de seguir não quer dizer que você brigou com a pessoa, não quer dizer que você odeia a pessoa, quer dizer que aquele conteúdo não te edifica, não te faz bem, não te acrescenta naquele momento. Quantas vezes eu deixei de seguir, voltei depois, ou algumas pessoas eu fiquei relutando para parar de seguir, ai meu Deus, que falta de educação, e tal, e depois que eu parei de seguir foi libertador, porque não é sobre silenciar. Eu acredito que o silenciar, ele é um botão que faz com que a gente engane a si mesmo, porque você silenciou, mas a pessoa tá ali ainda. Em algum momento, talvez você caia na tela que a pessoa e aquilo vai te fazer mal. Porque as vidas nas redes sociais são vidas perfeitas. A gente tem a vida que a gente... Cada um tem a vida que quer mostrar. E a nossa tendência é sempre enxergar a grama do vizinho. E aí um dia, eu quero até compartilhar isso aqui, que é legal, essa reflexão, que eu trouxe no meu Instagram e vou trazer aqui também para os leitores de Caras, né? Para os seguidores aqui de Caras. Para pensar que talvez a grama do seu vizinho seja mais verde, porque ela é uma grama de plástico. Ela não é uma grama de verdade. Gramas de verdade passam por fases, e às vezes a grama de verdade fica feia. Às vezes ela fica ressecada, ela fica mais acinzentada. Mas gramas de plástico não, a grama de plástico ela tá sempre muito verdinha. Então,
Vamos analisar a honestidade, vamos ser mais compassivo com a gente mesmo, parar de magnificar a vida do outro como se a vida do outro fosse perfeita, zero defeitos. A vida fora da rede social dá mais trabalho do que a gente pensa. Ah, sim. Nossa, falou tudo, porque é uma reflexão que eu nunca tinha parado para pensar nessa questão de usar a grama como exemplo, mas disse tudo, porque no final as pessoas só compartilham aquilo que elas querem compartilhar. E ninguém quer compartilhar sofrimento nas redes sociais. Porque tem toda essa questão de, tipo, como se fosse fazer a gente ser menos. Tá feio falar assim, mas menos bom por alguma razão, ou deixar sempre como se tivessem níveis, assim. Então, eu acho que é muito importante a gente se aceitar e aceitar a nossa realidade e fazer aquilo que a gente acha que é o melhor para fazer, mas nunca achando que o outro faz o perfeito e a gente não, porque o outro também tá passando por situações que Com não certeza. são perfeitas. Com certeza, a gente vive num mundo imperfeito, é impossível ser Sim, perfeito nesse mundo, mas a gente precisa ter convicção disso. Não adianta a gente só falar bonitinho, né? A famosa piegas, falar bonitinho na teoria, e na prática a gente não crer nisso. A gente precisa crer de forma definitiva no que a gente está falando aqui agora. Eu creio que a gente vive num mundo imperfeito, que a vida de ninguém é perfeita, então eu não tenho por que invejar a outra pessoa. Aliás, Rita, me permita fazer só uma outra reflexão rapidinha aqui, que eu faço muito nas minhas palestras, porque eu sou palestrante e eu faço muitas provocações, assim, né, durante, ao longo da palestra. E aí um dia eu falei com o pessoal assim, gente, imagina que eu tenho aqui na minha mão um saquinho plástico e eu escrevi todos os meus problemas atuais e do passado nesses papeizinhos e coloquei aqui nesse saco plástico. Quem se arrisca a levantar a cadeira e trocar os seus problemas com os meus, mas não vale escolher e não vale ler. Eu vou te entregar o meu saquinho com os meus problemas e você me dá os seus. Ninguém quer. As pessoas, na hora de engrandecer a vida do outro e de enxergar a vida do outro como sendo perfeita, a gente é ótimo. Mas pergunta se alguém quer trocar de vida com o outro, sem saber o que vem no pacote, porque a gente não sabe. A gente fantasia as coisas que a gente pensa que sabe. Essa é a grande verdade. Mas na hora do vamos ver, o buraco é mais embaixo. Você não sabe se o outro está passando por dívida, se o outro está passando por crise no casamento, porque a coisa mais fácil do mundo é você maquiar uma vida na rede social. Botar ali, eu já ouvi falar, eu não sei se isso é verdade, mas eu imagino que aconteça muito. Mas eu já ouvi falar de influenciadora que manda flor para ela mesma e escreve cartão como se fosse o marido. Isso é fácil de fazer. É uma novela que a gente cria na rede social e as pessoas acreditam. Isso martiriza quem está ali do outro lado. sim. Só que a gente precisa combinar que nem sempre a culpa é de quem está postando, mas sim de como nós interpretamos essa postagem. Então, sempre antes da gente ler e interpretar qualquer postagem, lembre-se, é só uma foto, é só um vídeo. Aquilo ali não retrata necessariamente a vida como ela é. Sim, acaba sendo só um take, assim, um pedacinho de uma vida completa. Então, é o que você disse, é muito fácil de enganar e de maquiar a vida nas redes sociais. Sim. E você falou sobre o fato de você ser palestrante, e eu acho muito legal a gente também falar mais sobre o lado do empreendedorismo, que é uma questão, assim, muito forte na sua vida. E eu acho que não é todo mundo, com certeza não é todo mundo que tem essa veia mais empreendedora, esse lado mais assim. E como que você descobriu esse seu lado? Como que foi esse seu início? Que você empreende em, tipo, várias áreas. Você falou uma coisa muito assertiva. Nem todo mundo é empreendedor, nem todo mundo nasce com esse ímpeto, né, de empreender. Por que que não? Porque o empreendedorismo, em sua essência, ele é uma atividade de risco. Não tem como você empreender sem correr riscos. E quando eu falo em risco, eu não estou falando só risco financeiro, principalmente o risco financeiro, porque o empreendedorismo ele requer um certo investimento. E você não tem como garantir que você não vai perder, né, aquele investimento. Mas ele tem um risco também para a nossa saúde emocional, porque o empreendedor, ele depende dele mesmo. Então, você depende, se acontece ali, por exemplo, igual a gente viveu agora uma pandemia, né, que foi um evento aí sem precedentes, que prejudicou tantos empresários, além, obviamente, né, da questão da saúde, mas a gente não tem muito controle sobre as coisas. Então, você tem que estar preparado psicologicamente para passar por diversas situações que vão te abalar emocionalmente. Então, eu acho que a inteligência emocional ela é um pré-requisito para o empreendedor. E também a questão da disposição em arriscar parte das suas finanças
ou, em muitos casos, quase todas as suas finanças, as suas economias aí ao longo da vida. Então, tem gente que fala, Bela, eu tô bem trabalhando de CLT, tô ótimo sentado ali no escritório, sendo assalariado, tendo uma carreira ali na empresa que eu trabalho, prestando serviço, tá tudo certo, cada um tem um perfil diferente. Agora, no meu caso, eu realmente descobri que eu era uma empreendedora nata quando eu decidi, assim, muito novinho, eu tinha 21 anos, ir embora para os Estados Unidos com a cara e com a coragem, sem grana, para enfrentar o desconhecido. E lá, quando eu analiso a minha trajetória, eu fiquei quase 14 anos fora, eu tinha tudo para voltar. Eu tinha várias vezes, eu tinha, assim, todos os motivos do mundo para jogar a toalha no chão e falar, já deu, vou voltar para casa. E em momento algum isso aconteceu. Quando eu estava ali de frente a uma adversidade, eu me tornava mais forte. Eu falava, não, eu aprendi com os meus erros, eu aprendi o que eu não devo fazer e agora eu vou tentar um método diferente e vai dar certo. Então, assim, essa questão da perseverança, de você não jogar a toalha, de você aprender com os seus erros. Inclusive, tem uma frase sensacional que fala mais ou menos assim, eu não falhei 1000 vezes, eu só aprendi 1000 métodos que não funcionam. E é basicamente isso, porque quando você internaliza a falha, você se torna um fracassado. E nem sempre o falhar é algo ruim. Você aprende, não tem outra forma, não tem melhor escola para nos ensinar do que os nossos desertos, do que as nossas adversidades, do que as dificuldades que a gente passa, não é mesmo? Então, assim, eu nessa época eu percebi, falei, não, eu acho que eu tenho veia para coisa, assim, eu consegui enfrentar e matar um leão por dia. E eu comecei a empreender ali na época do Instagram, né, que o Instagram estourou no Brasil e eu já estava influenciando na área da saúde. Eu falei, por que não ter a minha própria marca de suplemento? Por que não ter lojas nessa área? E óbvio, ao longo da jornada, nem tudo deu certo. Passei por várias dificuldades, investi em coisas erradas, fiz sociedade errada, enfim, tive estratégias erradas, mas mesmo assim isso não me desqualificou como empreendedora. Muito pelo contrário, me fortaleceu, porque nem todo mundo é obrigado a acertar sempre. Sim. E hoje em dia, uma das coisas que eu mais tenho falado, assim, né, em podcasts de empreendedorismo e em palestras também, é para as pessoas ficarem atentas, porque o mundo digital ele é muito tentador. Por quê? Porque é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico, a gente pode criar um conteúdo 100% original, né, nosso, que é maravilhoso, nos traz uma liberdade incrível, mas ao mesmo e a parte financeira também é muito boa, né, muito lucrativa, mas ao mesmo tempo a gente para pensar que os seguidores da rede social não são nossos, eles são da plataforma. É verdade. E que se porventura amanhã a plataforma fechar, a gente vai ter que começar tudo de novo e nada nos garante que todos esses seguidores virão atrás da gente. Então, eu tenho encorajado muitas pessoas, empreenda no digital, mas não deixe de fortalecer seu nome no offline. Não deixe de ter também, de pulverizar o risco em outras áreas, em outras carteiras. Vai para o mercado financeiro, pega uma parte das suas finanças, investe no mercado financeiro que está bombando, mas com sabedoria também, porque se fizer coisas irresponsáveis, você vai perder dinheiro, mas fazendo com responsabilidade é extremamente lucrativo. Invista em franquias. Para mim não tem nada mais interessante do que franquias de sucesso, porque o modelo de franquia ele já existe, já é um negócio que foi testado, já é um negócio consolidado. Você tem a ajuda da matriz em todo o seu plano de negócio. Então, assim, o risco é bem menor do que começar uma coisa do zero. E existem micro franquias, modelos de micro franquias que você pode fazer até no modelo home office, ou franquias menores, quiosques, lojas menores e assim por diante, né? Eu acho que vale fazer essa pesquisa do que tá valendo a pena investir. Então, levando isso em consideração, eu comecei a fazer justamente isso. Eu vou ser franqueada de uma marca, vou criar a minha própria rede de franquias. A gente está com vários outros projetos também rolando aí no paralelo, inclusive algo muito grandioso que a gente pretende divulgar em breve, que nós estamos entrando agora, que é um modelo de negócio que dá total liberdade para as pessoas terem, para as mães principalmente, terem mais tempo com seus filhos, mas isso ainda está em teste, né, na nossa vida. Eu e Maguila, a gente está se arriscando aí num novo modelo de negócio, e é isso, eu acho que é arriscar mesmo e pesquisar, é ficar atento, assim, bem antenado nas tendências de mercado. O que está bombando? Por exemplo, as coisas que eu sei que está bombando para esse ano de 2022, mercado de beleza, que sempre bomba, né? Saúde, energia solar, ou qualquer coisa que seja que esteja conectada a essa questão de energia verde, né? De poupar o meio ambiente. Então, empresas, por exemplo, de painéis solares, de fotovoltaica, isso aí está bombando muito, é um mercado que está crescendo muito. Brechó,
e assim por diante. Então, vale a pesquisa e pegar aí, surfar na crista da onda. Você tem que aproveitar e ter visão. Ai, maravilhosa. O nosso tempo está acabando, só tem 5 minutos, aparece ali em cima, mas eu amei o nosso papo, de verdade. Amei também. E é muito gostoso de conversar com você, porque a sua visão em relação a tudo, assim, é muito, muito, muito especial. E passei a te admirar 1000 vezes mais. Obrigada, querida. Você é muito fofa, viu? Obrigada pela sua receptividade, obrigada por me dar oportunidades aqui de falar sobre assuntos tão importantes e que muitas vezes não são trazidos aí à tona, né? Obrigada mesmo, obrigada, caras, toda a equipe, que eu adoro, tô sempre ali acompanhando, vejo que vocês estão sempre também colocando as meninas lá, eu fico super feliz quando o Caras replica os meus posts lá no Instagram, das meninas. Obrigada mesmo, viu? Foi um prazer falar com vocês. Ai, eu que agradeço. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.